Um dos assuntos muito recorrentes em provas, tanto do Enem quanto de concursos, é o eclipse, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar. A palavra eclipse significa esconder, eclipsar, esconder, fazer sombra. Então imagine que essa minha mão seja o Sol, a aliança que brilha bastante. Quando a minha outra mão passa em frente à câmera, ela vai eclipsar a aliança. Tudo bem? Então, quando a Lua passa na frente do Sol, imagina que a câmera é a Terra, aqui é o Sol e a Lua passa na frente do Sol. Ela vai eclipsar o Sol. Agora vamos pensar o contrário. Vamos pensar que a luz do Sol vem da câmera. Essa minha mão é a Terra, tudo bem? E o meu dedo aqui é a Lua. Quando a Lua passa atrás da Terra, ela se esconde atrás da sombra que a Terra projeta por ser um corpo opaco. E aí, nós teremos o eclipse lunar. Eclipse solar, vamos lembrar de novo. Eclipse solar, aqui está o Sol. É quando a Lua esconde o Sol, eclipsa o Sol. Eclipse lunar é quando a Terra esconde a Lua. Tudo bem? Mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender da formação de sombra e penumbra. Eu vou mostrar para vocês. Nós temos duas possibilidades para formar sombra ou penumbra. A primeira possibilidade é quando nós temos uma fonte pontual mais um objeto opaco. Aqui nós temos uma fonte pontual que projeta raios de luz em todas as direções, um objeto opaco que vai bloquear parte dessa luz, e um anteparo, que pode ser uma tela, uma parede ou mesmo outro objeto, tudo bem? Como essa fonte é pontual, todos os raios de luz têm que sair dela, como nós já vimos. Esse objeto é opaco, um raio de luz que bata nesse objeto vai ser absorvido por ele. Todo raio de luz que incidir sobre esse objeto vai ficar parado nele. Esse raio de luz aqui, que passa bem na quininha do objeto, tá vendo? Bem na quininha, ele consegue atingir o anteparo. É o primeiro raio de luz que consegue escapar do objeto opaco. Da mesma forma, isso acontece na parte de baixo, olha só. Esse raio de luz aqui é o primeiro raio de luz inferior que consegue atingir o anteparo. Qualquer outro raio de luz vai conseguir iluminar o anteparo perfeitamente. Dessa forma, nós temos aqui uma região que não recebe raios de luz. Essa região aqui possui o mesmo formato do objeto, como nós já vimos algumas telas para trás, correto? É o princípio da propagação retilínea da luz. Nessa região, nós dizemos que há formação de sombra, pois ela não recebe raios de luz vindos da fonte pontual, porque o objeto opaco bloqueia a passagem desses raios de luz. Quando nós temos uma fonte pontual mais um objeto opaco, nós temos a formação de uma região de sombra e a formação de uma região que é totalmente iluminada. Tudo bem? Dessa forma, nós temos uma região de sombra e, após a região de sombra, nós temos uma região que recebe luz normalmente pela fonte pontual. Ou seja, quando temos uma fonte pontual e um objeto opaco, nós temos uma região de sombra e, ao seu redor, nós temos uma região completamente iluminada. Mas isso não acontece quando nós temos uma fonte extensa de luz e um objeto opaco. Fica um pouquinho diferente. Porque a fonte extensa é um conjunto de fontes pontuais. Eu posso escolher qualquer pontinho dessa fonte extensa para fazer um desenho parecido com esse. Por motivos de prática, para ficar mais simples, eu recomendo você a sempre escolher pontos extremos desse objeto. Então, escolha um ponto no extremo superior e um ponto no extremo inferior. Você vai fazer mais ou menos o mesmo desenho, simplificado, é claro. Você vai pegar um raio de luz que sai do extremo superior e bate na quina de cima do objeto opaco, e um raio de luz que sai do extremo superior e bate na quina de baixo do objeto opaco. Se isso fosse uma fonte pontual, aqui seria uma região de sombra, e ao redor dela nós teríamos uma região iluminada. Porém, isso aqui é uma fonte extensa. Eu posso fazer o mesmo desenho para o extremo inferior dessa fonte extensa. Então, esse raio de luz
bate na extremidade de baixo e bate na extremidade de cima, da mesma forma que os raios que nós pegamos da extremidade superior. Nós continuamos tendo uma região de sombra aqui. Porém, agora nós temos outra região, chamada de penumbra. Quando nós temos uma fonte extensa e um objeto opaco, nós não temos somente sombra e parte iluminada. Nós temos sombra, uma penumbra, que é uma sombra um pouquinho mais clara, e também temos a parte iluminada após essa região de penumbra, porque eu posso muito bem pegar um raio de luz saindo da extremidade inferior, que vai atingir normalmente a parte após a penumbra. E eu posso fazer a mesma coisa com a extremidade inferior. Essa região aqui, ó, em torno da sombra, é uma sombra um pouquinho mais clara, que nós vamos chamar de penumbra. É aquela sombra que fica em volta da sombra mais escura. E da mesma forma, nós temos regiões completamente iluminadas na parte de cima e na parte de baixo após a penumbra. Ou seja, quando nós temos uma fonte extensa de luz e um objeto opaco, nós não temos somente região iluminada e região de sombra. Nós temos região iluminada, penumbra, sombra. Penumbra e região iluminada. A sombra sempre está no meio. Após a sombra, regiões de penumbra. E após a penumbra, uma região completamente iluminada. Tudo bem? Entendido? Agora nós podemos analisar o eclipse solar e o eclipse lunar. Como eu havia dito, o eclipse lunar acontece quando a Lua esconde o Sol para pessoas que estão na Terra exatamente na região de sombra. Olha só, o Sol é uma fonte extensa de luz. Então, ele projeta uma sombra da mesma forma que nós vimos na figura passada. Aqui nós temos uma região de sombra, correto? E duas regiões de penumbra. Em torno da penumbra, regiões completamente iluminadas. Por isso, nós vimos aquela tela anterior, para entender realmente como funciona o eclipse solar. Quem está na região de sombra vê um eclipse total do Sol. Já quem está nas regiões de penumbra vê um eclipse parcial do Sol. Uma parte dele está escondida, a outra parte aparece. Quem está na região de penumbra de cima não consegue ver a parte de baixo do Sol. Quem está na região de penumbra de baixo não consegue ver a parte de cima do Sol. E assim, nós temos uma região mais ou menos iluminada. Nós chamamos isso de eclipse parcial. Entendido? Já o eclipse lunar acontece quando a Lua se esconde atrás da sombra da Terra. Vamos fazer os mesmos raios. Como a Lua é bem menor do que a Terra, não há como ter eclipse parcial da Lua, pois ela se esconde completamente na região de sombra da Terra. Aqui nós temos uma montagem que mostra um eclipse total da Lua acontecendo. A Lua começa a se esconder, fica num tom bastante avermelhado e depois reaparece. Mas, Abud, você não disse que um objeto que está na região de sombra não pode ser visto? Igual aqui, ó, eclipse total do Sol. Mais ou menos assim. Isso acontece porque a luz vermelha ela é refratada na atmosfera da Terra e consegue atingir a superfície da Lua. Enquanto as outras cores, azul, violeta, verde, elas são difundidas, espalhadas na atmosfera da Terra e não conseguem atingir a superfície da Lua. Como só as tonalidades vermelhas e próximas do vermelho são menos difundidas na atmosfera da Terra, somente essas cores conseguem atingir a superfície da Lua, dando a ela essa tonalidade avermelhada. Entenderam? A Lua não se esconde completamente, ela fica menos visível no céu, já que a Lua não emite luz. Vamos lembrar disso, hein? Nosso satélite natural não é um corpo luminoso, ele só reflete a luz do Sol. Existem até pagodes que falam, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? A lua não brilha, a lua reflete a luz do Sol. Então, o certo seria, tá vendo aquela lua que reflete lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. A lua não brilha. A lua é um corpo iluminado, é uma fonte secundária de luz, ok? Então, como a Lua é uma fonte secundária de luz,
Tudo que ela vai conseguir refletir para quem está na Terra observando esse eclipse são as tonalidades avermelhadas que são refratadas pela atmosfera da Terra. Se você nunca viu uma lua de sangue na sua vida, eu recomendo você a assistir esse fenômeno. É maravilhoso. Talvez um aluno mais crítico possa pensar assim: Abud, a Lua gira em torno da Terra a cada 28 dias. Imagine que o Sol está aí na câmera. Se ela gira a cada 28 dias, por que nós não temos um eclipse lunar a cada 28 dias? E por que nós não temos um eclipse solar a cada 28 dias? É mesmo. Por que será? Porque o eixo de rotação da Lua em torno da Terra é inclinado, assim como o eixo de rotação da Terra em torno do Sol. Não é a todo momento que pode haver um eclipse lunar ou um eclipse solar. Por exemplo, aqui nesse ponto, a luz do Sol consegue atingir a Terra, porque a Lua está abaixo da Terra. Olha só, a luz do Sol pode muito bem vir aqui e atingir a Terra. A sombra da Lua está sendo projetada abaixo da Terra. Tudo bem? Por isso que nesse momento nós não temos um eclipse solar. Para haver um eclipse solar, nós temos que ter um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol, para que assim a Lua bloqueie a luz do Sol na superfície da Terra. Isso vai acontecer daqui a pouquinho, olha só. Mais ou menos aqui. Olha só, aqui está acontecendo um eclipse solar nessa região da Terra. A luz do Sol não consegue atingir essa parte aqui da Terra. Aqui seria um eclipse total. E aqui em volta, o eclipse parcial do Sol. É preciso haver um alinhamento certinho do Sol, da Lua e da Terra para que haja um eclipse solar na superfície da Terra. E nós podemos ver também o eclipse lunar acontecendo nessa região. Você pode notar que a sombra da Terra escondeu completamente a Lua atrás dela. Aqui nós vamos ter um eclipse lunar e quem está na parte de trás da Terra não verá a Lua com a coloração normal dela, verá ela mais avermelhada. Nós temos que ter um alinhamento certinho de Sol, Terra e Lua. Então, o eclipse solar ele acontece quando nós temos Sol, Lua e Terra. A parte iluminada da Lua é a parte de trás dela, ou seja, ela está na Lua nova. Só pode acontecer eclipse solar quando a Lua estiver na sua fase nova. Já o eclipse lunar acontece quando nós temos Sol, Terra e Lua. Ela deveria estar em sua fase cheia, onde nós veríamos a sua face iluminada. Porém, como ela passa na sombra da Terra, ela se esconde e fica avermelhada. Eclipse lunar somente na fase cheia, eclipse solar somente na fase nova. Entenderam? Então, vamos ver de novo a Lua se movendo em torno da Terra, enquanto a Terra se move em torno do Sol. É maravilhoso, não é mesmo? Entenderam agora o que é o eclipse solar e o que é o eclipse lunar? Espero que sim.